A discussão sobre liberdade educacional tem ganhado força no Brasil. Os dados do INEP mostram avanços na educação inclusiva e desafios na garantia do direito de escolha das famílias. Além disso, a educação de jovens e adultos tem se destacado como caminho para a reinserção social. Para entender melhor esses números, fazer algumas reflexões aqui, o nosso contato agora é com o economista Adriano Paranaíba, doutor pela Universidade de Brasília. Ele é professor de Economia e Empreendedorismo e foi secretário de Melhoria Regulatória no Ministério da Economia e pesquisador, visitante do IPEA. Bom dia, professor Adriano, seja muito bem-vindo, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, agradeço aí ao espaço aqui no Jornal da Oeste, na primeira edição. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo e vendo o programa. Doutor Adriano, quem vai conduzir essa entrevista com o senhor é a Guta Pini. Bom dia, professor Adriano, que alegria ter você aqui conosco. Obrigada pela presença, pelo seu tempo. Obrigado, Guta, muito bom revê-la. Parabéns pelo trabalho aqui na Oeste. Professor, vamos falar então sobre o Índice de Liberdade da Educação. Fala para nós sobre esse índice, o que ele é, o que ele avalia especificamente, esse índice que foi lançado agora recentemente aqui no Brasil, no Fórum da Liberdade. Explica para nós um pouquinho, o que se trata esse Índice de Liberdade da Educação? O Índice de Liberdade Educacional da América Latina é uma iniciativa do Instituto Liberdade e Progresso da Argentina, que teve um apoio da Templeton Charitas, e o objetivo é justamente o seguinte: é importante dizer o que ele não é. O objetivo dele não é medir a qualidade da educação. O objetivo principal desse índice, que contou com pesquisadores de vários países para conseguirmos fazer essa leitura, é medir qual é a liberdade que você tem, tanto de ensinar, como a liberdade que as famílias têm de escolher o que eles querem que as crianças aprendam. Então, partindo do princípio de que a liberdade vai promover mais concorrência, e mais concorrência acaba por si só trazendo mais qualidade, a gente focou nesses dois macro-índices, formando esse índice que nós temos aí, que está sendo compartilhado aí na tela, que mostra aí todos os países da América Latina que foi feito o levantamento. Foi um estudo aí de mais de 1 ano e meio, fazendo o levantamento, como é que a gente faz paridade, porque os dados, às vezes, de países que são diferentes, né? A América Latina parece que é uma coisa só, mas existe uma discrepância muito grande de que dados são levantados por cada país e a disponibilidade deles. Então, um trabalho árduo aí que contou aí com pesquisadores de vários países para trazermos aí um dado muito interessante e importante, principalmente para nós e para as pessoas que acompanham aqui o Jornal Oeste e todas as atividades da Oeste, que existe uma preocupação muito grande com a liberdade. Porque quando a gente fala de educação, se você não tem liberdade, não adianta ter qualidade. Porque essa qualidade, na verdade, vai ser uma forma de mascarar doutrinação. Se você tem uma educação, como por exemplo, a gente vê aí Cuba, com a última nota, né? É o país que você tem o menor índice de analfabetismo na América Latina, mas a educação é altamente doutrinadora, onde as pessoas, sim, são alfabetizadas, não tem nenhum analfabeto, mas eles sabem muito mais de Fidel e de Che Guevara do que, por exemplo, da possibilidade de empreender, de trabalhar, de poder construir negócios e gerar emprego e renda, que é, no final do dia, o grande objetivo da educação. Professor, esse índice, ele trata de 2 dimensões. Eu achei realmente sensacional. Ele trata da liberdade para aprender, que é quão livres as famílias são para decidir como e onde educar os seus filhos. E a outra dimensão, liberdade para ensinar, que é quão fácil é para a sociedade civil manter escolas com projetos próprios. Você pode explicar para nós quais critérios tem dentro de cada uma dessas dimensões? Liberdade para aprender e a liberdade para ensinar? Sim, claro. Dentro desses 2 grandes índices, né, que compõem esses componentes, nós temos vários componentes para cada um. Na liberdade, principalmente aqui, começar pela liberdade para aprender, você tem 3 subcategorias, que é a questão da eleição,
quão fácil é você escolher ali os dirigentes e escolher escolas, a transparência dos dados e como funciona o financiamento, né? O financiamento, aqui a gente vai pensar em programas onde o financiamento é direcionado para as famílias. Por quê? Porque aí você favorece com que as famílias consigam escolher, como é, por exemplo, a ideia de vouchers, né? Não adianta nada você ter um financiamento alto, como é o caso do Brasil, que a gente tem aí um financiamento da educação para a OCDE, mas todo ele já é definido em Brasília. E o outro índice, o outro subíndice, ele é dividido nos índices de escolher escolas, né, de abrir escolas, facilidade de você ter tipos de escolas, a questão dos professores, se é fácil contratar professores, demitir professores, trocar professores, habilidades dos professores, se isso é muito engessado, né, o governo diz como é que tem que ser os professores, e a questão da metodologia, os métodos de ensino, se existe essa flexibilidade das escolas proporem outros métodos de ensino. Então, todos esses subíndices, eles têm pesos próprios específicos para compor esse grande índice que a gente está chamando de índice de liberdade educacional. E ele é um índice que trata da educação aqui na América Latina. E qual que é a nota, professor? Como é que vocês categorizaram? Como é que está esse índice, no fim das contas? Quem que é o país que está em primeiro lugar, em último lugar? Onde é que está o Brasil? E como que é esse ranking? Qual que é a nota? De 0 a 10? Como é que funciona? Vamos lá. Como é um índice, ele vai de 1 a 0. Onde 1 é onde você tem liberdade em todos esses subíndices em plenitude e 0 para quem não tem liberdade nenhuma. Por isso que Cuba está lá com 0,001. Né? O pesquisador que fez pesquisa em Cuba, acho que ficou com dó de Cuba e não deu 0 total, ficou 0,001. Né? E o país que está melhor é Chile, que a gente tem aí várias experiências, né? Um país que experimentou muito de liberdade econômica, liberdade educacional, é o país que tem sucesso em vouchers, mas mesmo assim a maior nota é 0,669. Ou seja, vamos pensar que esse de 0 a 1 é na verdade de 0 a 10. É como se Chile fosse nota 6. Então, assim, não é que Chile é sensacionalmente melhor, mas ele é muito melhor que a maioria dos países. E aí, vamos falar de Brasil, que infelizmente é a 14ª posição de todos esses países da América Latina, né? De 26 países, nós temos aí o Brasil em 14º, com uma nota mediana, né? A nota do Brasil aí é de 0,4. Então o Brasil não ficou nem na média, ele ficou na média dos países que já estavam ali entre 0,6, que é Chile, e Cuba. Ou seja, a nota do Brasil é muito ruim. E aonde o Brasil está pior? O Brasil está muito ruim na questão do financiamento e na questão de métodos, maestros, principalmente, maestros, professores, né, no caso. Seria o quê? Nós temos hoje dinheiro para a educação, mas esse dinheiro já é todo decidido em Brasília. Nós temos um problema grave, Guta e a audiência, que é o nosso pacto federativo. A gente distribuiu responsabilidades educacionais para os estados, porque assim, se a gente parar para pensar, dava para a gente fazer como os Estados Unidos. Cada prefeitura é um ente federado, ensinaria do jeito que quisesse. Mas a Constituição esqueceu de delegar o dinheiro para a educação também. E hoje os prefeitos, eles são, na verdade, grandes mendigos de luz que ficam buscando dinheiro em Brasília para poder pagar as contas, e a educação fica refém de fundos, né, de emendas parlamentares, para você ter algum desempenho aqui e outro ali. E acaba que aí não dá para pensar em muitos métodos, muitas coisas diferentes para se fazer. Um outro grande problema é o excesso regulatório. O excesso regulatório faz com que o Brasil, por exemplo, a gente não tem censura, a gente não tem proibição e a gente tem liberdade. Mas você tem que cumprir a exigência básica que está definido lá na nossa lei de educação e pelos nossos conteúdos, né? Que são grandes. Então, tipo assim, se você quiser ensinar algo, você pode ensinar outras coisas para as crianças na sua escola, mas você vai precisar o quê? Você vai precisar de 2 anos, porque 1 ano já quase não cabe tudo que o MEC obriga a se ter dentro, né? Então fica muito difícil isso. Além de uma burocracia que não é exclusiva das escolas.
a burocracia de se abrir um negócio, de se fechar um negócio, de se contratar professores. Então, existem muitas exigências que sobe esse sarrafo de obrigações para falar assim, não, se você cumprir, é só cumprir todas as obrigações, aí depois você pode fazer do jeito que você quiser, mas aí é inviável, é impossível. E aí acaba que o quê? Só tem liberdade de escolher justamente os ricos e de ensinar escolas ricas, né? Então, assim, você não tem essa liberdade efetiva. E com esse grande paradoxo, que é esse orçamento que nós temos, a gente poderia estar justamente fazendo o contrário. Por exemplo, boa parte do nosso recurso vai para a educação do ensino superior, em vez de ir para a educação que a gente realmente mais precisa, porque a gente viveu, recentemente a gente teve a pandemia do Covid, mas anteriormente a gente teve a pandemia do diploma de doutor, né? Achava-se que você tinha que ter filho doutor para se dar bem. E hoje a gente tem muita gente com diploma de ensino superior tendo que trabalhar de Uber, né, fazer entrega, porque realmente não é a quantidade de diplomas que vai, como a gente vê os dados educacionais, que parece que é uma maravilha o Brasil, mas a gente vê um grande apagão da mão de obra. Professor Adriano, um prazer revê-lo, aqui é Rodrigo Marcial, fui 2 vezes vereador de Curitiba. Rodrigo, prazer revê-lo. Tudo bem, querido? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigado, querido. A tua cópia do Dossiê Moraes, acho que me esqueci de entregar lá em Porto Alegre, mas ela certamente será entregue com uma dedicatória. Mas, professor... Por favor, dedicatória é importante. Eu estive na Câmara Municipal de volta como vereador lá de Curitiba e o prefeito fez algo que há muitos anos eu gostaria que fosse feito em Curitiba. O prefeito Eduardo Pimentel, ele criou um Vale Creche. A gente tinha em Curitiba quase 3 mil crianças que não tinham acesso a creches na rede pública e ele possibilitou, por meio de um vale, um valor, um recurso, um cupom, que permitia aos pais contratarem escolas particulares credenciadas junto à prefeitura. Isso foi um processo complementar. Algo que eu sempre falei, professor, e claro, isso é uma ideia que vem desde lá de Milton Friedman, é que a gente poderia pegar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e se dividíssemos esse orçamento por cada criança da cidade de Curitiba, a gente teria hoje um valor de quase R$ 1.800. É um valor mais que suficiente para pagar um colégio particular em Curitiba. E a pergunta que eu faço é, você vê com bons olhos esse sistema complementar dos vouchers? Ou isso tende a ser algo que é prejudicial para o seu índice e na sua opinião, de uma forma geral, numa política municipal? Não, a política municipal é extremamente válida a questão de vouchers, porque ele vai justamente resolver, por exemplo, o problema da vizinhança. Nós temos um problema chamado de problema da vizinhança na educação, que o Brasil sofre, que é as crianças, elas são vinculadas a escolas, creches do seu bairro. Certo? Então você vai ter esse problema de que as crianças nunca vão ter a possibilidade de buscar outras escolas melhores, e isso só vai acontecer para quem tem dinheiro, para quem é rico, para quem tem recursos, né? A questão do voucher, na situação que nós temos hoje, porque assim, o ideal seria a gente acabar com a Secretaria de Educação, a gente acabar com o MEC, pegar o orçamento e dar para as famílias e falar assim, cuidem da educação. Porque o grande paradoxo do Brasil é esse, o Brasil é o país que tem a maior rede de ensino privado da América Latina, né? Se fechar todas as escolas estaduais, municipais, federais, a rede privada você tem capacidade de absorver, de atender e até vai estimular novas escolas surgirem por causa dessa demanda. Então, como essa realidade não é possível, como o ideal não é possível, o que a gente pode fazer? A gente pode realmente destinar uma parte do recurso para que as crianças busquem outras escolas que não sejam as estatais, porque eu não gosto de falar público, né? Porque não é público, né? Se fosse público, todo mundo conseguia entrar, mas é estatal. Então, que elas busquem outras alternativas. Seja até mesmo para ajudar no deslocamento, para buscar outra escola, porque às vezes tem escolas estatais que algumas têm melhores desempenhos que outras para as crianças poderem escolher. A gente agora está tendo surgimento de escolas cívico-militares que também melhora, infelizmente não entrou no índice porque ainda é um movimento novo no Brasil, mas as escolas cívico-militares oferecem uma alternativa de escolher ali uma escola
dentro da rede estatal. Mas, sem sombra de dúvida, já que a gente não consegue chegar no ideal, que é dar o dinheiro para a família, o orçamento para a família. Na verdade, assim, se a gente acabasse com um monte de órgão público, a gente ia diminuir a carga tributária e o salário das pessoas iam sobrar para poder não precisar nem dar dinheiro para as pessoas. As próprias pessoas conseguiriam, com o dinheiro excedente dos impostos que é pago, eles poderiam escolher a sua escola livremente. Professor Adriano, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que esse índice vai ajudar muito nesse mapeamento e nas políticas públicas tão necessárias aqui no nosso país. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Guta Rodrigo, e a toda a nossa audiência. Forte abraço.